O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão, Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. Ele lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que tinha correndo atrás, e entrou ao túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Por vossa mansidão divina, ó Jesus manietado, salvai o mundo do erro que se acha ameaçado. Ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Maria concebida sem pecado original. São José, valei-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estimados, caros católicos, graça e paz vos sejam dadas abundantemente por meio de Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso, nação do Espírito Santo. Hoje é dia de São João o Evangelista. Ele, chamado por Jesus de filho do trovão, porque diante de Pedro disse: Senhor, os samaritanos não se convertem. Então que venha um raio do céu, um fogo e destrua tudo. Nosso Senhor olhou para ele e disse: não, ainda você não tem a chama da caridade. E a gente vê no desenrolar da vida, da experiência com Nosso Senhor, um homem novo chamado no fim da vida e pela igreja o apóstolo da caridade, do amor. Jesus tinha o André, que é o primeiro em que Jesus chamou. O André chamou João, porque o André e também o João era discípulo de João Batista. E quando o próprio João disse: é esse que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João diminui e Cristo aparece. Ele começa a se entregar a Cristo e Jesus ama mais a Ele do que os outros. Como eu sempre digo para vocês, mães, que vocês ficam dizendo que amam seus filhos iguaizinhos. Mentira. Se Jesus teve o seu discípulo amado, e São João não era o discípulo que mais amava Jesus. Quem mais amava Jesus era Pedro. Pedro amava mais. Jesus amava mais João. E aquele que Jesus chamou por primeiro foi capaz de morrer por primeiro
de um amor extremo a Jesus. Todos os apóstolos amavam, mas amou na sua demonstração de forma diferente. Nossas almas é assim. E a gente percebe a grandiosidade e a família que é essa igreja de Santa Luzia, que reza, mas ao mesmo tempo também ama os seus filhos de forma material, de capaz de doar e de ver o outro que está mal, se sentir-se bem. Uns demonstra mais, rezando, mandando mensagem, indo lá na casa. Outros já demonstram de outra forma, no silêncio e no anonimato. Outros até, vamos fazer uma campanha, porque está precisando disso, aquilo, faz aquilo. Outros já se movimentam. Mas ao mesmo amor, com a mesma intensidade, de forma e atitudes diferentes. E São João foi assim. João, a gente viu o relato, ele e Pedro, os dois correndo, ele chegou primeiro, não entrou. O Pedro chegou, entrou, viu, e depois João, aliás, os dois correndo, um para, não entra, o outro que está atrasado não entra, vê na porta, o outro que depois João entra e acredita. Acreditou. A gente diz assim, Jesus andou com os pecadores. Mentira. Jesus não andou com os pecadores coisa nenhuma. Isso é os fariseus que diziam para atacar Jesus. Você está andando com os pecadores. Não, Jesus tinha 12 com quem ele andava. E os 12 não é a mesma coisa. Os 12 mudaram a sua vida para andar com Jesus. Jesus não anda com pecadores. Ele anda com pessoas dos quais se transformaram por sua infinita misericórdia. Amor. O amor. Olha a transformação de um homem rigoroso para um homem amoroso. É isso que eu quero que vocês entendam na liturgia de hoje. Jesus é capaz de transformar um temperamento, um pecador, num amante do amado. O amado que sai do céu, entra no templo, não sai do templo e não sai do céu. Está aqui, se faz alimento no presépio, se faz alimento aqui. As roupas, Jesus estava envolto em faixas no presépio. Lá no túmulo ele estava envolto em faixas. Mas faixas gloriosas, benditas no Santo Sudário. João, depois da pregação de Paulo, ele vai para Éfeso, onde lá na cruz, Nosso Senhor já tinha entregue tudo e entregou aquilo que faltava. Nossa Senhora aos cuidados de João. Estava lá em Éfeso, cuidou uma comunidade que ele tinha, que ele era bispo, que ele animava, rezava a Eucaristia, que Nossa Senhora comungou quando João Batista rezava a missa, que João Evangelista rezava a missa. Depois, Nossa Senhora vai assunta ao céu, ele começa a perseguição de Diocleciano, o mesmo que perseguiu Santa Luzia. Ele sai de Éfeso, Diocleciano diz, nega Jesus, nós não queremos cristianismo aqui, prepara-se para João, o evangelista, um tacho enorme de óleo fervendo, joga João Batista, João Evangelista, e ele sai
ileso, milagrosamente. Jesus não queria que João, o discípulo que ele mais amava, morresse do martírio. Por isso que estamos de branco. É o único apóstolo que não morreu mártir. Sai, vai lá na ilha de Patmos, uma ilha que tem um material vulcânico muito grande. Era praticamente um deserto. Lá ele escreve as cartas às igrejas, e lá ele escreve o Apocalipse, e é o único apóstolo que viu, que relata com mais cuidado: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então ele tem um evangelho teológico e espiritual mais condensado. Ele viu o nascimento, ele viu a igreja sendo perseguida, a igreja nascente, e ele acompanhou nascimento, paixão, morte e ressurreição, e a igreja crescer. Então o evangelho que a gente usa mais nas liturgias mais solenes: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Passou a perseguição, ele sai de Patmos, vai para a igreja de Éfeso, morre lá de causas naturais. A intensidade do que ama. Termina essa homilia dizendo assim: por que você ainda não é pleno, não é feliz completamente? Por que você ainda tem alguns complexos de inferioridade, dizendo: aquele me ama, aquele não me abraça, parece que ele não gosta de mim? Por que ainda você tem essas coisas? Porque você retarda o encontro com Nosso Senhor e não os coloca em primeiro lugar. João poderia ficar anos e anos fazendo, aliás, o Pedro poderia ficar anos e anos fazendo terapia, porque Jesus rejeitou, ele amava o João e não me amava. Não. Jesus nos ama com a forma com que nós damos a Ele esse amor incondicional que Ele nos deu à cruz. Você é a forma com que você devolve aquilo que é misericórdia, aquilo que é amor. Você dando a Ele, Ele se revela mais. Dando menos, se revela menos. Porque a gente retarda este amor de Cristo com coisas pequenas, efêmeras, passageiras. Passa-se os anos, passam-se os séculos. O que não vai passar? O amor. Vi uma frase ontem que vou repetir a essa homilia. Você tem medo ou nem se importa com a segunda vinda? Porque pela primeira vinda no Natal, você ainda não fez a experiência do amor que nasceu em meio à rejeição, em meio ao frio, um lugar ermo. Mas ali ressoa o grande amor que o apóstolo experimentou, que nós vamos experimentar agora. Ele se encarnou e a carne se faz alimento todo dia nessa igreja, que é a Eucaristia. Experimente pela fé o amor. Ofertemos.